Bom, o conto que eu escrevi, presta atenção. Conto de Celeste Martínez, para o Alacazum Palavras para Entreter. De papo pro ar, o sapo cururu, esticado as pernas, tomando o matutino sol, coachava pensamentos. Eram tantos que, incomodado pela falta de companhia em compartilhá-los, resolve sondar em torno do lago na tentativa de encontrar amizade para um possível diálogo. A cobra nem pensar. Poderia ser a libélula? Não. A libélula não. Sempre na correria, nem prestaria atenção às suas palavras. Poderia ser a mosca. Mas o que fazer para conter o ímpeto em comê-la? Até que seria interessante resistir ao desejo de aprisioná-la entre seus lábios. Seria excitante. Mas a conversa não finalizaria. Ele assume sua fraqueza. Pensou na borboleta no exato instante em que Ágrias Cláudia Claudina passa, recém-saída do casulo. Sim, uma borboleta é companhia perfeita para a prosa às margens do lago. O dia estava ideal. Um fresquinho ventilando a manhã e os raios de sol em temperatura moderada. O lago tranquilo. As alfazemas sorridentes diluíam-se em alegres aromas. Psiu! Fez o sapo, na tentativa de chamar a atenção de Ágrias Cláudia Claudina, que repentinamente atravessava o raio de sua visão. Mas nada, a ninfa estava enfeitiçada com a vida, seguia distraída para bem longe. Que raiva! Era tão bonita, disse o sapo. Daí a alguns instantes, outra. Ei, você, vestida de azul e preto, faz um farrozinho, insistiu diante da nova espécie que compassadamente desfilava diante dele. Você está falando comigo? Perguntou Erifanes. Sim, é com a senhoria mesmo. E o que deseja? Conversar. Conversar sobre o quê? Aliás, reflexionou o sapo, quero filosofar. Conversar ainda me atrevo, mas filosofar? E por que não? Não sou filósofa. Aí é que você se engana. Todos somos filósofos, até os bêbados. Sorriu a borboleta. Então o sorriso é confirmação para o diálogo? Sim. E o que filosofaremos? A vida, respondeu o sapo. A vida é para viver. Pense em outro assunto. Os seres alados, répteis, anfíbios, mamíferos, os seres humanos, indagou a borboleta. Todos, senhorita. Então, dê marcha aos pensamentos. O sapo endireitou-se para dirigir os questionamentos. Em sua opinião, quem é o mais superior dos seres vivos? É evidente que os insetos, respondeu de chofre a borboleta. Não puxe brasa para a sua sardinha, porque sendo assim, para mim, são os anfíbios. E se perguntarmos aos seres humanos, é evidente que responderão eles. Se formos analisar sobre o aspecto físico e hierárquico na cadeia alimentar, todos os seres são superiores e inferiores ao mesmo tempo. Depende da posição que ocupa em determinado momento. Depende onde a roleta parou quando foi soprado o vento. Quem fica sobre os pés de quem? Questionou a borboleta. Excelente pergunta, saltitou o sapo. Eu tenho asas, mas posso embaraçar-me nas teias da aranha, comentou a borboleta. E eu vivo entre a terra e o lago, mas sofro por perigos constantes. A cobra é que foi privilegiada dentro da história. Apesar de sua aparência inferior, ser rastejante, conta a lenda que a sua astúcia mudou o curso da vida dos seres humanos. Hoje todos temem a serpente, deu-lhes asa. Não dê asas à cobra, advertiu a borboleta. Desta vez quem riu foi o sapo. Não vamos filosofar tendo como guia a superioridade ou inferioridade dos seres vivos. Apaguemos os tons,
os contrastes, as cores. Para! Interrompeu afoito sapo. O que você pensa que está fazendo? Apagar as singularidades dos seres é torná-los uniformes. Odeio uniformes, digo Dades. Não, seu sapo, eu quero dizer que pensemos em um mundo sobre a voz da igualdade. Igualdade? Isto me fez recordar os ideais da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Para quem pensa que o sentimento é humanitário, quando, em verdade, é economia. Afinal, onde vai parar essa sua filosofia? Quis saber a borboleta, somente aqui, às margens do lago, e arriscou uma modinha. Moro na filosofia, pra que rimar amor e dor? C'est la vie, disse a borboleta. Vejo que a senhorita absorveu com sutilidade o verdadeiro sentido do que é filosofar. Ah, galante príncipe em forma de sapo, é que eu estou amando. Ulalá! E quem é o felizardo? Isso é segredo. Pergunto, na sua opinião, quem é o grande amor da borboleta? Liga 7536-414234. Esse é um conto da Celeste Martínez para lá, caso Palavras para Entreter.